Espírito Santo. Amém. A gravação de hoje vai estar tratando do tema da tolerância. Vamos falar hoje da tolerância. Tolerância, a primeira palavra, vem do latim tolere, que é aguentar, suportar alguma coisa. É o verbo que Nosso Senhor usa quando ele diz tomai sobre vós o meu jugo. Ele diz em latim tolite iugum meum super vos. Quer dizer, jugo é aquela coisa de madeira em forma de ferradura que se bota no pescoço do boi para o boi puxar a carroça. Então o boi vai tolerar aquilo, quer dizer, ele vai aguentar, vai suportar aquele peso. Quer dizer, reparem qual é a noção básica na etimologia da palavra tolerância. É a capacidade de aguentar alguma coisa. Não é gostoso você ter uma ferradura de madeira de sei lá quantos quilos no seu pescoço para você puxar uma carroça, como um boi. Né? Mas é uma coisa que você tolera, que você aguenta, que você suporta, que você, em suma, consegue carregar aquilo. Reparem que não é uma coisa própria, quer dizer, a gente não vai tolerar o peso do nosso próprio cabelo, da nossa própria barriga. A gente vai tolerar, a gente vai aguentar aquele peso de outra coisa, aquela coisa que é exterior. A tolerância, então, ela é uma forma de complacência para com alguma coisa. Ou seja, a gente carrega aquilo que não é uma obrigação nossa carregar, por assim dizer. A gente carrega uma coisa que é uma coisa que deu errado em algum lugar, então a gente tolera aquilo. Reparem a diferença entre alguma coisa que faz parte da gente e alguma coisa que não faz parte da gente. A gente aguenta uma coisa que não faz parte da gente. A gente suporta uma coisa que não faz parte da gente. É uma coisa que diz respeito ao outro. A um outro que a gente ama. Aí vocês vão dizer, mas peraí, então só quer dizer que eu tenho que tolerar as coisas das pessoas muito próximas a mim, que eu amo muito? Ao que eu vou responder que, para o cristão, a gente tem a obrigação de amar até mesmo os nossos inimigos. O que faz com que a gente tenha a obrigação de ser extremamente tolerante. Mas o que quer dizer tolerante? Quer dizer que a gente tem que bater palminha para o erro? Não, não quer dizer isso. Tolerar é uma forma, digamos, prática de perdoar um erro, de aguentar um erro, de suportar um erro, de conviver com alguma coisa que a gente não teria a obrigação de suportar, uma coisa com que a gente não teria a obrigação de conviver. Garrigou-Lagrange, o grande tomista, um padre dominicano, ele nos explica, numa frase sua que é monumental para a gente entender esse conceito cristão da tolerância, que a igreja é intolerante nos princípios porque crê, mas é tolerante na prática porque ama. Já os inimigos da igreja são tolerantes nos princípios porque não creem, mas são intolerantes na prática porque não amam. Como assim? O nosso amor, o amor cristão, ele é um amor ao próximo, ele é um amor a uma pessoa, não a um erro que essa pessoa venha a cometer ou não. Como assim? Eu amo o João, eu amo a Maricota, eu amo o Antônio, eu amo a Cláudia, eu amo quem for. Agora, isso quer dizer que tudo que o Antônio, a Maricota, a Cláudia, o João, qualquer um venha a fazer, eu tenho que bater palmas? Não. Muito pelo contrário. Se essa pessoa está fazendo uma coisa autodestrutiva, amar essa pessoa é tentar tirar essa pessoa desse comportamento autodestrutivo. Há uma diferença muito grande entre a pessoa, e a gente deve amar a pessoa, e o que a pessoa faz, que é uma coisa que vai fazer bem ou mal a ela e aos outros, ou aos outros. A gente deve, assim, amar ao próximo, amar a pessoa, mas não amar o erro da pessoa. Mas espera aí, isso quer dizer que a gente tem que pegar e vir sentar paulada em cima de tudo que a pessoa venha fazer de errado?
A tolerância seria isso, a gente tolerar a pessoa, mas o tempo inteiro ficar tisicando e punindo ela por conta de tudo que ela faz de errado? Não. São Tomás de Aquino nos ensina, na Suma Teológica, na primeira parte da segunda parte, 96, 2 a 3, e ele nos ensina que a lei humana ela não deve proibir todo erro, nem obrigar toda virtude. Quando São Tomás fala de lei humana, a gente hoje em dia tende a pensar só na legislação positiva, né? Quer dizer, ele estaria falando apenas do que seria hoje o Código Penal, por exemplo. Mas não. Não porque o costume do lugar, a forma como as pessoas agem, é também lei para São Tomás. Então, quando ele fala disso, o que ele está falando, na verdade, é aquilo que deve servir como base para as nossas ações na questão de tratar o próximo em sociedade, de conviver com o próximo, aquela base da nossa convivência com o próximo, ela não deve comportar uma obrigação de fazer tudo o que é certo, uma obrigação de ser perfeitamente virtuoso, nem deve condenar todo erro. Aí ele vai mais longe e explica que devem sim ser condenados todos os erros que façam mal a mais alguém. Mas aquilo que é uma autolesão, aquilo que é um crime apenas contra si mesmo, é uma coisa que a gente pode e deve tolerar na lei humana. Por quê? Basicamente porque assim a gente pode manter essas pessoas dentro da sociedade e aos poucos ir ajudando essas pessoas a se livrar desses comportamentos autodestrutivos. Ou seja, a gente tolera o comportamento autodestrutivo de alguém, pecaminoso mesmo, a gente tolera esse comportamento por amor à pessoa. A gente, em momento nenhum, bate palmas para esse comportamento. Em momento nenhum a gente diz, é isso mesmo, continue fazendo essa coisa autodestrutiva. Não. A gente simplesmente tolera que a pessoa faça, deixando muito claro que nós não concordamos com aquilo que ela está fazendo. Voltando a Garrigou Lagrange lá atrás, a igreja é intolerante nos princípios, porque crê. Então, em momento nenhum, a gente pode chegar e dizer, lindo isso que você está fazendo, que maravilha, quando a pessoa está fazendo uma coisa errada. Mas a gente é tolerante na prática porque a gente ama. Então a gente vai dizer para essa pessoa, poxa, você está fazendo uma coisa errada. Apesar de você estar fazendo uma coisa errada, eu te amo, eu estou aqui do seu lado. Se você precisar de ajuda para parar de fazer essa coisa errada, conte comigo. Se você precisar de ajuda para fazer coisas certas ou coisas moralmente neutras, conte comigo, mas não conte com a minha ajuda para continuar fazendo uma coisa que só vai fazer mal a você. Então, a gente tem essa percepção, nós, cristãos, e a nossa sociedade, a nossa civilização, que é uma sociedade que se desenvolveu a partir da ética e da moral cristãs, a gente tem essa percepção da diferença entre o que deve ser e o que é. Como assim? Isso vale para tudo. A gente olha aqui, sei lá, para mim, deveria haver mais cabelo aqui, mas não há. Do mesmo modo, eu deveria ser santo como o Pai é santo, mas estou longe disso. Há uma diferença muito grande aquilo que a gente deveria ser, que é uma coisa que está lá nas alturas, e aquilo que a gente é, que a gente fica tentando chegar lá. Aí a gente cai, a gente vai de novo, a gente cai, a gente vai de novo. Nosso Senhor, que nunca pecou, para nos mostrar o que é isso, ele caiu 3 vezes com a cruz no caminho do Calvário. Para a gente entender que a gente cai e levanta de novo, cai e levanta de novo, cai e levanta de novo. Então a gente percebe essa diferença e percebe em nós mesmos muito mais até do que nos outros, porque nós vemos as nossas falhas com mais clareza, já que elas estão dentro de nós. Nós percebemos essa diferença entre o que deveria ser, o que nós deveríamos ser e o que nós somos. E isso vale também para o outro. Só que quando a gente aponta um dedo para o outro,
né? A gente está apontando um dedo para o fulano, 3 dedos para nós mesmos, um dedo para o inferno. Então a gente sempre vai procurar se julgar muito mais pesadamente do que a gente vai julgar o outro, porque o outro ele vai ter, evidentemente, um monte de circunstâncias atenuantes que a gente não tem como medir, que a gente não tem como pesar. Então a gente vai sempre ser extremamente intolerante nos princípios e extremamente tolerante na prática do amor para com o próximo. Porque a gente percebe na nossa própria carne essa incapacidade que nós temos de nos adequarmos perfeitamente ao que nós deveríamos ser. São Paulo fala que ele faz o que não queria fazer e não faz o que queria fazer, e é uma coisa que a gente vive. Quantas vezes a gente não consegue fazer o que a gente sabe que deveria fazer? Quantas vezes a gente faz o que sabe que não deveria fazer? Então a gente vai amar a cada pessoa apesar dessa inadequação que todos nós temos. Nós não somos maravilhosos, nós não somos santos, nós não somos bons, nós não somos perfeitos. A gente acha que a gente é bom, a gente já está se comprovando arrogante e iludido. Porque já não é bom. Se a gente se examinar, a gente vai ver que a gente de bom não tem nada. Então, a gente percebe essa diferença entre o que a pessoa é chamada a ser, nós inclusive, e o que a pessoa é. E a gente tolera as imperfeições do próximo, como o próximo tolera as nossas, e a gente combate as nossas e a gente tenta nos melhorar. Porque eu só posso melhorar a mim mesmo, não tem como melhorar o João ou o Antônio. Eu só posso melhorar a mim mesmo, eu tenho que tolerar o João e o Antônio, tolerar as imperfeições do João e Antônio, pedir a Deus que o João e o Antônio tolerem as minhas imperfeições, que são muito maiores e muito mais numerosas, pedir a Deus ajuda para suplantar essas imperfeições e ajudar o João e o Antônio a suplantar as deles e eles me ajudarem a suplantar as minhas, e aí todo mundo se ajuda, todo mundo se ama, a sociedade pode funcionar. Essa clareza da percepção da diferença entre o ser e o dever ser, entre o que é e o que deveria ser, ela é baseada numa percepção clara também do valor social e do valor individual do dever ser. Ou seja, é muito importante para a sociedade e é muito importante para cada pessoa que se tenha uma noção muito precisa, muito clara, muito luminosa, até diria eu, de como nós devemos nos comportar, ainda que nós não consigamos sempre nos comportar dessa maneira. Ou seja, a gente deve ter muito claro que a gente não pode fazer isso ou aquilo, que a gente não deve fazer isso ou aquilo, que a gente pode e deve fazer aquilo outro, tal outra coisa. A gente deve ter isso muito claro em mente sempre. É muito importante a gente saber o valor, saber claramente o que é e dar valor àquilo que deveria ser, aquilo que é o modelo. Mesmo porque eu vou falhar numa coisa X, o Antônio vai falhar na coisa Y e o Zezinho vai falhar na coisa Z. Agora, se a gente não tem em mente todas essas coisas, todos nós vamos falhar em todas elas, porque nós não vamos nem tentar. Então, se todo mundo está tentando o tempo inteiro, cada um vai falhar numa coisa. Eu não vou falar mal do sujeito que tem a tentação, que caiu na tentação de fazer tal e tal coisa, porque eu não sinto essa tentação. Eu sinto outras tentações. Então, eu não vou falar, dizer, esse sujeito é um porcaria, porque ele caiu nessa tentação. Pelo amor de Deus. Eu não caio nessa tentação, porque aquilo para mim não é nem tentação. Agora, eu caio em outras. E cada um vai cair numa tentação que é própria para si, cada um vai errar numa coisa que é própria para si. Então todo mundo tem que saber qual é a coisa certa. A gente tem que ser, mais uma vez, voltando a Garrigou Lagrange, a gente tem que ser intolerante nos princípios. E ao mesmo tempo, extremamente tolerante na prática, por causa justamente desse valor, desse altíssimo valor individual, desse altíssimo valor social, de como a pessoa realmente age. É importante que a pessoa haja de maneira correta? É importante que a pessoa evite os vícios, socialmente falando, individualmente falando? É importante que a pessoa incentive as virtudes? Então isso tem que estar muito claro. Agora,
é evidente também que nem todo mundo vai conseguir fazer tudo certo o tempo todo. Então a gente tem que tolerar esse erro. A pessoa tem um problema sério, ela tem uma disfunção psicológica qualquer que leva ela a fazer uma coisa errada. Sempre. Ela tem aquela tentação, ela está sempre querendo fazer aquela coisa errada. Ela está lutando contra essa tentação. A gente deve ajudá-la a lutar contra essa tentação. E não ficar batendo na cabeça dela dizendo você é um monstro, porque você faz essa coisa errada. Quando na verdade a gente faz outra coisa errada. Frequentemente tão errada quanto, ou até mais. A gente deve então tolerar esses comportamentos autodestrutivos. Mas a gente não pode tolerar quando esses comportamentos autodestrutivos vão além disso. Vão além da mera autolesão e começam a destruir a própria sociedade. Por exemplo, a gente não pode tolerar uma pessoa que tenha o vício do estupro. O sujeito sai para estuprar mulheres. Isso não pode ser tolerado, isso é intolerável. Que ele vá estuprar alguém. A gente não pode tolerar. Agora, se ele tem um vício de alguma coisa que só vai fazer mal a ele, isso pode e deve ser tolerado, para que até ele possa crescer em graça, nós possamos ter também tolerados as nossas falhas, os nossos vícios, para que aos poucos a gente consiga ir melhorando e para que, mesmo que a gente não tente, a sociedade, mantendo sempre em mente intolerantemente os seus princípios, nos mostre o caminho certo, nos lembre o caminho certo para a gente poder melhorar na hora que a gente conseguir, na hora que a gente tiver forças para isso. Então aquilo que afeta negativamente o bem comum, aquilo a gente não pode tolerar. É por isso, por exemplo, agora, nessas últimas semanas, estão rolando as negociações aí em tudo quanto é Câmara de Vereadores do Brasil sobre os planos municipais de educação, depois que os gaysistas perderam em Brasília. Aí vai uma presença enorme do laicato atuante politicamente, católico, vai lá nas câmaras e faz pressão e consegue, graças a Deus, na maior parte dos casos, se está conseguindo impedir a aprovação dessa tentativa de introduzir uma engenharia social nas escolas. Muito bom, batamos palma para isso. Aí vem alguém e vai dizer, mas isso é intolerância. Por que a igreja não permite que se faça isso, que se diga para as criancinhas que não existe masculino, feminino, que homem vira mulher, mulher vira homem, peixe vira papagaio, porco vira periquito, sei lá. Por que não se pode dizer isso para as criancinhas? Porque isso é uma questão básica, uma questão mais de princípio do que a ontologia, o que as coisas são, não existe. Você não pode ter uma escola que ensina erradamente o que as coisas são para as crianças. Justamente na hora que elas estão aprendendo o que as coisas são, papai, mamãe, homem, mulher, não pode pegar e vir com bagunça para cima delas. Então a igreja vai ser sempre extremamente intolerante nesses princípios. Agora, uma pessoa que tenha propensão a atos homossexuais, por exemplo, essa pessoa, a igreja vai chutar ela para fora, vai bater nela, vai... Não, de jeito nenhum, muito pelo contrário. Ela vai ser acolhida com mais cuidado, com mais carinho, do que um pai ou mãe de família que nunca fez nada de errado. Por quê? Porque ela é também uma pessoa que é digna de amor e uma pessoa que deve ser ajudada. Então a igreja vai ser extremamente tolerante a cada vez que essa pessoa, lutando contra esse problema, ela caia de novo no erro e se levante, como Nosso Senhor caiu com a cruz. Ela cai, se levante, e vai sempre estar o padre no confessionário aguardando por ela, vão estar sempre do lado dela as outras pessoas rezando por ela, ajudando, porque a igreja é extremamente tolerante na prática e intolerante no princípio. Tolerante na prática porque ama, intolerante no princípio porque crê. Já o que a gente vê no pessoal que anda pregando uma tolerância, entre muitas aspas, falsa, uma tolerância xing-ling ou paraguaia,
É o contrário. É o que Garrigou Lagrange falava que os inimigos da igreja fazem. É uma tremenda tolerância, entre aspas, nos princípios, ou seja, vale tudo, você pode falar qualquer besteira, não tem sequer lógica naquilo que se fala, né? A gente tem, por exemplo, a confusão lá da teoria de gênero, em que as pessoas ao mesmo tempo nascem homossexuais e o gênero delas é uma construção social. Quer dizer, é toda uma coisa que não tem sequer lógica interna, não tem lógica nenhuma, porque não tem princípios, eles não creem naquilo. Aquilo é simplesmente fumaça para ocultar o desejo de ir atrás de instintos, de desejos da carne que estão desordenados, e eles acham aquilo muito legal, então eles querem ficar esfregando partes da pele do corpo, na pele do corpo de outras pessoas, desse sexo, daquele sexo, ou de bichos, ou de cabras, ou de capivaras, e eles acham isso tudo muito legal, então eles tentam, ao contrário, justificar a vontade deles de saciar esse desejo, de ficar esfregando parte do corpo em parte de outros corpos. Eles querem justificar isso, então eles inventam uma série de teorias que não fazem sentido entre si. São muito loucas as teorias. Porque, na verdade, elas não são princípios. Elas são coisas que vêm a posteriori. E aí, daí que vão vir todos esses disclaimers, que nem produto vendido no mercado americano, né? A gente vê uma boia lá para criança, boinha de braço para criança, aí vem escrito: isso não é um salva-vidas, não pode ser usado em alto mar, não pode ser usado por adultos. É claro que não pode ser usado por adultos. É claro que isso não salva vidas. Mas eles botam isso para evitar que as pessoas pensem que eles estão vendendo como se fosse um salva-vidas, aquela boiazinha, e aí processem o fabricante e ganham dinheiro. E essa mesma mentalidade a gente vê nessa tolerância, entre aspas, atual, em que o sujeito vai começar todas as frases com: a prostituição não é errada, a sodomia é linda. É sempre a ação, é sempre o princípio que se vai tolerar. Quer dizer, ao invés de dizer o Calbi Peixoto é um excelente cantor e a vida particular dele não interessa e nunca interessou a ninguém. Isso é ser tolerante. Ao invés disso vai ser: a homossexualidade é uma coisa maravilhosa. Reparem, você está falando da homossexualidade em geral, homossexualismo no ar. Não se está tolerando o Calbi Peixoto. Não se está tolerando os problemas do Calbi Peixoto. Você está tolerando, entre aspas, você está pregando que seja maravilhoso o homossexualismo. Ponto. Mas, na prática, por falta de amor, essa falsa tolerância é extremamente intolerante. Daí as leis para proibir a homofobia, daí a tentativa de se criminalizar, de se acusar como discurso de ódio, toda e qualquer coisa que vá contra essas ideias de que a satisfação de todos os desejos é uma coisa maravilhosa, que é a única coisa que deve ser buscada, que a verdadeira felicidade está na satisfação dos desejos da carne, a satisfação mais imediata possível. Se a gente fala qualquer coisa em termos de princípios contra isso, eles ficam desesperados. E se a gente age na prática em função desses princípios, aí eles dizem que nós somos odientos, que nós somos horrorosos, e eles querem botar todo mundo na cadeia, queimar todos os livros, fazer essas coisas que estão na moda, né, nesse meio dessa esquerda atual. Porque, na verdade, o que a gente tem aí é um vício totalitário. É um vício de uma sociedade de controle total, como uma instituição de controle total, como teoricamente, uma cadeia de alta segurança ou um manicômio, em que não entra nada que não seja controlado, as pessoas fazem as mesmas coisas nas mesmas horas, toda virtude, entre aspas, é obrigatória, todo vício, entre aspas, é proibido. Quer dizer, as virtudes deles é ter relações sexuais com qualquer coisa que se mova, ou nem que um dia já tenha se movido, sei lá. Isso é uma virtude. Então, você dizer: eu sou casado, graças a Deus, depois que eu dei o primeiro beijo na minha mulher, nunca mais beijei mulher nenhuma. Você diz isso, o cara fica horrorizado. Eles: não, mas isso vai fazer mal para você, que horror, venha. Nós teremos uma orgia semana que vem, venha participar dela.
Do mesmo modo, todo vício, entre aspas, é proibido. Então, é vício a gente acordar cedo para rezar todo dia. Então, eles vão querer proibir isso. Eles vão dizer, não, isso é sinal de uma mente doentia. Você tem que ser tratado disso, você tem que ir num psicólogo. Você não pode ir para um psicólogo ser tratado se você vive a ilusão de que você é uma mulher aprisionada no corpo de um homem. Isso não, de jeito nenhum. Mas você pode e deve ir a um psicólogo ser tratado se você acha que não é exatamente a mesma coisa o João e a Maria se casarem para terem um monte de filhinhos bonitinhos correndo pela casa e criar esses filhos e um dia ter netinhos, etc. E dois barbados se juntarem na mesma cama. Se você acha que não é a mesma coisa, aí você tem que ir para um psicólogo ser tratado. Isso funciona tanto como criminalização como medicalização. A União Soviética, sistema totalitário, usava clínicas psiquiátricas para tratar todos os dissidentes, pelo menos os mais importantes. E é exatamente esse mesmo tipo de raciocínio totalitário que vigora entre os inimigos da igreja, especialmente os atuais, a extrema-esquerda, que ficam tentando proibir ou medicalizar. A homofobia, por exemplo, é um nome falso de doença, para fingir que é uma doença a pessoa, por questões de princípios, não concordar com a homossexualidade, com o homossexualismo, ainda que essa pessoa tolere a prática homossexual, como a sociedade cristã sempre tolerou. Haja visto o caso que eu já citei aqui do Calbi Peixoto, que sempre foi tolerado, ninguém nunca quis saber o que o Calbi Peixoto fazia de quatro paredes, mesmo que devia ser uma coisa bem feia de ver, com aquela peruquinha. Então, a sociedade cristã é uma sociedade tolerante, mas a sociedade totalitária, que é o sonho da extrema-esquerda atual, é uma sociedade extremamente intolerante. Ela procura fazer com que seja obrigatório tudo aquilo que ela considera uma virtude, que seja proibido tudo aquilo que ela considera que seja um vício. Reparem que isso é o contrário daquilo que a gente viu lá atrás, que São Tomás de Aquino ensina. Na sociedade cristã, contudo, todo mundo há de saber o que é certo e o que é errado, porque esses princípios, essas coisas básicas, elas são universais e a igreja é intolerante em relação a elas, a tentativa de mudar essas leis básicas essenciais, mas todos ao mesmo tempo toleram o erro na prática, desde que ele não vitime o outro. O sujeito faz besteira entre quatro paredes, azar o dele. Se ele está se machucando só a si mesmo, azar o dele. Se ele sai para matar as pessoas na rua, não, ele tem que ser preso. Mas se ele está fazendo uma besteira entre quatro paredes, o problema é puramente dele. Na sociedade cristã, todos percebem, portanto, a superioridade do que é certo sobre aquilo que é errado. Ou seja, a gente tem aquele parâmetro. Eu quero chegar aqui. A sociedade deve chegar aqui no alto. Eu estou aqui tentando. Eu posso não conseguir, eu posso até desistir e ficar dormindo aqui. Mas em momento nenhum eu vou negar que haja aquilo lá em cima, que é o que a sociedade tem como modelo, aquele dever ser ao qual todos nós devemos aspirar. E assim a gente vai considerar a pessoa que está tentando, a pessoa que até mesmo desistiu, está dormindo aqui, sem nem tentar chegar lá, a gente vai considerar essa pessoa digna de amor. Mas não é digno de amor o que a mantém aqui, o que a força para baixo. Esse erro dela vai ser algo tolerável e algo, na prática, tolerado. Mas nunca há de ser uma coisa boa, uma coisa a ser celebrada. Isso, então, é a visão cristã do que é a tolerância e de por que é tão importante que nós sejamos tolerantes na prática. E, ao mesmo tempo, extremamente intolerantes nos princípios. Porque o que é certo, mesmo que todo mundo faça errado, e o que é errado, mesmo que todo mundo ache que aquilo é certo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Pai, Filho e Espírito Santo.